Oi pessoal, eu sou a Josiele e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa linda floreira para colocar em sítios, fazendas, chácaras ou também em um pequeno local onde tenha terra, porque ela é uma floreira que é fixada diretamente na terra. Primeiramente a gente vai utilizar as formas que nós fizemos dormentes de cimento, então são formas que a gente fabricou de madeira. A gente vai adaptar elas porque eu quero fazer essas floreiras com 3 centímetros de altura mais ou menos. E a gente vai utilizar então essas formas que eram dos dormentes de cimento. Quem ainda não viu o vídeo como fabricar dormentes de cimento e quiser ver, é só procurar aqui no canal. Nós fizemos então 2 pequenos furos aqui na forma de madeira para colocar o ferro 4.2 e esse ferro ele vai ser fixado na massa de cimento e depois ele vai ser fixado na terra para segurar a peça. E para fazer a massa aqui eu utilizei um pote de sorvete como medida e coloquei medida 3 por 1, 3 de areia para 1 de cimento. Depois fui adicionando água devagar. E antes de adicionar a água, o cimento e a areia eles devem estar bem misturados. E a consistência da massa é essa, uma consistência um pouco mais firme. Depois é só ir colocando assim nas formas, modelando aqui toda a massa na forma. Eu vou colocar aqui metade da forma só. Vai ficar mais ou menos com uns 3 centímetros de altura essas peças. Então eu vou colocar aqui mais ou menos 1,5 centímetros, ó. E vou batendo bastante assim para poder ajeitar a massa, vou ir batendo assim com um fratacho. E o ferro eu vou colocar assim, olha, eu dobrei ele para poder fixar melhor aqui na massa. Eu dobrei ele e vou deixar uma ponta para fora. Vou dar uma fixada nele assim na massa. Depois eu vou colocar mais massa aqui por cima. Ó, eu vou deixar uma ponta para fora de uns 10 centímetros ou mais. O ideal até é deixar mais de 10 centímetros, deixar uns 20 centímetros, para poder fixar melhor a peça no chão. Depois que eu completei de massa, eu só fui alisando então com o fratacho. E eu utilizei aqui também essa peça que eu fiz aqui, que é de madeira, que nós fizemos, ó, para poder deixar a peça com 3 centímetros, porque a forma tem 5 centímetros, então a gente adaptamos aqui uma madeira para poder nivelar ali a peça com 3 centímetros. Mas vocês podem estar fazendo já a forma com uns 3 centímetros, que aí fica melhor, não precisa estar usando essa pecinha de madeira que a gente fez. E aqui para fazer os desenhos eu utilizei folhas. Eu utilizei folhas de dombeia e também utilizei folhas da árvore plátanos. As duas apresentam folhas bem grandes. Essas folhas são ótimas para utilizar para fazer trabalhos assim com cimento, porque elas têm bastante ranhuras. Aí depois eu coloquei aqui no meio da peça, eu medi aqui o meio dela e coloquei uma massa com cimento cola. Primeiro eu molhei a peça para poder fixar o cimento cola aqui nela, poder aderir melhor. Eu molhei ela utilizando uma trincha. Depois eu só fiz a massa com cimento cola e água e coloquei aqui no meio da peça. Coloquei a folha em cima e fui fazendo assim, ó, dando pequenos leves apertadas assim em toda a folha, para poder fixar essas ranhuras que a folha tem no cimento cola e depois ficar o desenho. E o excesso que sobrou assim é só ir retirando com a ajuda de uma colher e retirando e modelando toda a volta da folha. Ficaram assim, ó, as duas folhas. Depois de retirar o excesso com a colher, para poder modelar melhor a folha, eu utilizei aqui uma esponja, eu umedeci ela na água e fui passando ela levemente assim, fazendo o contorno de toda a folha. E
depois é só aguardar algumas horas e poder vir retirar aqui a folha. Não pode deixar muitas horas com a folha aqui, senão a folha vai secar e vai ser muito difícil de estar retirando essa folha depois. É só aguardar uma hora, umas 2, 3 horas mais ou menos e depois vir aqui retirar a folha. É só ir puxando assim levemente que ela vai soltando e as ranhuras vão ficar todas ali, ó, no cimento cola. Tá de ver que ficou bastante ranhuras, ó. Depois, quando pintar, que vai aparecer mais essas ranhuras. Eu vou retirar aqui essa outra folha também para mostrar para vocês. É só puxar com cuidado. E o ideal é não deixar muito tempo essa folha, porque senão ela pode ficar assim, olha. E quando ela fica assim, é muito difícil de estar conseguindo retirar ela. Então não pode deixar o cimento cola secar para depois retirar a folha. Tem que retirar a folha com o cimento cola ainda úmido. E para fazer a lateral da floreira, eu utilizei aqui caixas de salgadinhos. Essas caixas de salgadinho que a gente compra, que e o salgadinho vem naquelas caixas assim, essas caixas de papelão, eu utilizei essas caixas. Aí eu fiz a mesma massa e coloquei aqui. Eu utilizei essa mesma pecinha também de madeira que a gente fez para poder deixar a peça com 3 centímetros. E furei também, ó, a caixa para colocar o ferro. Coloquei 2 ferros em cada caixa e ficou assim, ó. Eu fiz 2 partes, que são as laterais da floreira. Como essa parte aqui da floreira, das laterais dela é menor, eu vou utilizar folhas menores aqui também para fazer o desenho. Eu utilizei aqui folha de hibisco, ó, essa daqui é de hibisco, ela tem bastante ranhuras também, é uma ótima folha para fazer trabalhos assim em cimento. E utilizei também a folha de gardênia. Olha as ranhuras que fica na folha de hibisco. Fica muito bonito, fica com bastante ranhuras, fica um desenho bem perfeito mesmo da folha. Se ficar algo um pouquinho grudado assim da folha, é só ir retirando e sai tudinho facilmente quando o cimento cola ainda tá úmido. E para não ficar esses furinhos assim, ó, na massa, o ideal é apertar bem a folha, suavemente, mas apertar toda a folha para que a folha fique toda fixada mesmo no cimento cola e não fique nenhum espaço ali vago. Depois de a peça estar pronta, então aí é só passar a espátula para retirar as rebarbas, toda a volta dela, em toda a peça, menos na folha, e lixar ela, dar uma lixada, e depois eu utilizei aqui a trincha para retirar o excesso de poeira que fica. Antes de iniciar o processo de lixamento das peças, o ideal é deixá-las secarem durante 2 semanas no mínimo. Depois eu coloquei em tinta branca, eu coloquei um pouco de pigmento preto e obtive esse tom cinza e vou passar em toda a peça, inclusive nas folhas. E aqui eu vou mostrar para vocês as folhas da dombeia, quando elas já estão em processo de secamento, elas vão ficando num tom mais amarelado com marrom. E eu vou tentar fazer aqui um tom semelhante àquele, parecido um pouco, né? Quando a folha está envelhecida. E para isso eu utilizei aqui pigmento preto e verde e adicionei um pouco de pigmento amarelo para obter esse tom assim verde mais musgo, um verde mais escuro, ó. E vou aplicar em toda a folha. Depois de eu aplicar o verde, ele ficou assim, olha. A folha ficou assim. E para fazer aquele efeito, eu vou utilizar um pouco de pigmento amarelo ocre na tinta branca. Vou umedecer o pincel e depois vou limpar o pincel até que ele fique mais seco, ó. E vou passar levemente assim na folha, com o pincel deitado assim, ó, dando leves pinceladas na folha.
É muito fácil de fazer esse efeito de folha envelhecida. Se quiser, pode deixar a folha toda verde, mas eu quero fazer um efeito de folha envelhecida para destacar mais a peça, eu acho que fica bem mais bonito. Para completar o efeito, eu pinguei aqui um pouquinho de pigmento marrom, ó, e vou pegar o mesmo pincel, ele tá bem limpo, e vou limpar ele um pouco mais, ó. Coloco o pincel então no pigmento marrom, dou mais uma limpada e depois venho aplicando assim na peça. Dando leves pinceladas também com o pincel deitado, ó, dando esse efeito de folha envelhecida. Vou mostrar para vocês como ficou o efeito de perto. E esse efeito ele também pode ser feito de outro jeito. O outro jeito é assim, é pintando toda a folha de amarelo ocre e depois pintando de verde. Aí antes da tinta verde secar, é só vir passando assim o pano. E aí o amarelo ocre que está embaixo, ele vai aparecer e vai ficar esse efeito também de envelhecido. Mas eu preferi fazer assim, ó, com um pincel. Já fiz aqui em todas as folhas, todas as partes aqui da floreira, ó. Já tá todas com efeito. E eu vou colocar as floreiras aqui nessa parte aqui do sítio. Eu vou colocar uma floreira de cada lado. As floreiras ficaram com 80 centímetros de comprimento. Eu vou medir aqui. E vou retirar a grama aqui da onde eu vou colocar elas. Elas ficaram com 80 centímetros de comprimento por 28 de largura. Eu apliquei então 3 mãos de tinta nelas e fiz os efeitos nas folhas. Depois apliquei uma mão de verniz. E para colocar elas é só encaixar elas assim, ó, na terra, fixando os ferros que ficaram expostos para fora da peça, fixando eles na terra e moldando assim, formando a floreira. Agora eu vou preencher elas com um substrato. Para fazer esse substrato eu utilizei terra de jardim, coloquei em balde aqui de esterco de porco. E agora eu vou colocar meio copinho de farinha de osso e meio copinho de farinha de ovo. E vou misturar bem para formar um substrato bem rico em matéria orgânica para poder plantar as flores na floreira. Eu vou plantar agora uma planta maior no centro de cada floreira e vou formar também uma forração nessa floreira. Para formar a forração eu vou plantar o sedum, um tipo de sedum. Já molhei aqui um pouco o substrato para ficar melhor para plantar. E agora eu só vou colocar aqui essa planta no centro, que essa planta aqui é uma mini azaleia. Para ela fixar melhor na terra, eu vou desmanchar um pouquinho o torrão aqui de terra dela, ó. Afofando assim, afrouxando, na verdade, um pouco as raízes dela. Para essas raízes poder conseguir se fixar melhor aqui no substrato que eu coloquei aqui na floreira. Eu vou mexer nas raízes aqui somente na parte de baixo da planta, nas laterais não vou mexer para não agredir as raízes da planta. Mais para frente eu vou fazer um outro vídeo mostrando aqui depois do desenvolvimento dessas plantas. Porque logo que a gente planta, elas não ficam tão bonitas, mas com o passar dos dias, aí sim elas vão se desenvolvendo, vão ficando mais bonitas. Eu vou plantar aqui de cada lado da azaleia, eu vou plantar um sedum. O sedum, esse daqui, ele cresce muito rápido, ó. Ele tem um crescimento bem rápido, é uma excelente planta para fazer forração, onde a gente quer que cresça rápido, a gente quer que feche rápido, que tape toda a terra. Essa é uma excelente planta. E ela tem essa folhagem assim bem bonitinha e também dá flores. Ela dá umas florzinhas amarelas muito bonitinhas.
Eu vou finalizar aqui já e vou mostrar para vocês o resultado das floreiras prontas e com as plantas plantadas. E se vocês gostaram de aprender como fazer essas floreiras, deixa o like de vocês, se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos. Depois eu vou fazer vídeos mostrando aqui o que eu vou fazer mais aqui nessa parte aqui onde eu coloquei as floreiras. Eu vou mostrar como eu vou fazer um mini pergolado e também vou mostrar o que eu vou colocar aqui no chão. E as floreiras ficaram assim, ó. Deixe o like de vocês se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Se ficaram com alguma dúvida, me pergunte nos comentários. Beijo e até o próximo vídeo.